Olá, pessoal, tudo bem? Enquanto eu aguardo o início de uma aula, eu resolvi falar um pouquinho sobre trauma térmico. Vocês sabiam que os estudos científicos mostram que os doentes vítimas de queimadura, eles morrem mais, em primeiro lugar, pelas complicações relacionadas à queimadura e, em segundo lugar, por insuficiência respiratória? Pois é. Aí o raciocínio crítico é: até que ponto o primeiro atendimento contribui para essas complicações? Será que contribui? Contribui sim, pessoal. Se nós prestarmos um primeiro atendimento correto, esse doente tem um prognóstico favorável. E quais os aspectos principais dentro desse prognóstico favorável que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa, o ABCDE é extremamente importante. É essa sequência organizada que vai te dar subsídios para você identificar a complicação do doente e atender de forma correta, certo? Então, o A, extremamente importante, identificar imediatamente se o doente tem ou não risco de obstrução de via aérea. Primeira coisa, mais importante. Se esse doente tem foligens em orofaringe, se ele tem pelos da face queimado, ele é um doente que tem potencial para obstruir via aérea. E aí o nosso olhar crítico para identificar o momento ou a necessidade de intubar ou não. B, esse doente precisa muito de oxigênio suplementar no fluxo alto. Muitas vezes ele não consegue ventilar sozinho, a gente precisa dar pressão positiva para ele, ok? Então ficar atento, principalmente nos doentes que têm lesão por inalação, risco de lesão por inalação. Dependendo, a gravidade da lesão pulmonar depende do tipo de produto que foi inalado e do tempo de exposição a esse produto. O que aconteceu com as vítimas de Santa Maria na Boate Kiss, né? Lá a inalação foi de cianeto, resultado daquela combustão toda, daquele isopor foi cianeto. E muitos morreram e vocês acompanharam os noticiários, ok? C, circulação. Olha o que eu vou dizer para vocês. O doente que tem risco de lesão pulmonar precisa de muito volume. A hipovolemia aumenta a gravidade da lesão pulmonar. Esse produto tóxico, ele faz a mesma trajetória que o oxigênio faz. E ele vai comprometer o metabolismo celular. Então, nós precisamos infundir volume para tentar fazer com que o rim filtre esse produto tóxico e o meu doente lá na frente não apresente complicações graves relacionadas à lesão pulmonar, ok? A inalação de produto tóxico. No C, quanto de volume eu vou infundir nesse doente, de quanto ele precisa? Lembrando, gente, hipervolemia tem um risco muito grande de coagulopatias. Então não podemos jogar muito volume. Nós temos um cálculo para isso, certo? Na última edição do ATLS orientava, e do PHTLS orientava de 2 a 4 ml de líquido vezes a superfície corpórea queimada vezes o peso. Agora, pessoal, a orientação são 2 litros. 2 litros vezes a superfície corpórea queimada vezes o peso do doente. Como é que vamos infundir esse volume? Metade já precisa ser infundido nas primeiras 8 horas. E o restante nas 16 horas seguintes. Então é esse o teu norte, esse é o teu guia para você ter certeza da quantidade de volume que esse doente precisa. Lembrando que o doente que é vítima de queimadura por descarga elétrica ainda tem risco de rabdomiólise. Então a gente tem que prevenir a rabdomiólise, né? Infundindo volume, certo? D, até que ponto essa queimadura já atingiu metabolismo cerebral?
Se for por inalação, até que ponto esse produto tóxico já comprometeu o metabolismo cerebral, né? Temos que ficar de olho no nível de consciência desse doente. E não é, pessoal, vamos expor, fazer o cálculo da superfície queimada, não é isso? A gente tem a regrinha dos 9 lá para nos ajudar a calcular a superfície corpórea envolvida, para ter certeza de quanto esse volume vai precisar lá na minha fórmula da reposição volêmica que a gente falou lá no C, né? Agora no E que eu vou fazer esse cálculo, certo? Enfim, pessoal, um atendimento correto, fazendo a coisa correta, de forma correta, no volume correto, dá um prognóstico favorável para esse doente. E de repente, aquelas complicações que ele apresenta lá na frente, com o primeiro atendimento de qualidade, ameniza bastante. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima. Vão lá no Raciocínio Crítico, lá no YouTube. Lá a gente vai ter uma aulinha completa sobre trauma térmico. Ok? Obrigada pela atenção, beijos!